Bom, vamos lá, minhas crianças. Conforme eu pedi a vocês, vocês devem ter assistido às aulas de eletromagnetismo, de magnetismo do Edward, gravadas para vocês, tá? Em maio. E aí eu combinei com vocês que faria exercícios, tá? E tiraria suas dúvidas nos exercícios, tá? Vamos fazer isso. E não vai ser uma só, não. Vamos fazer umas 2 aulas sobre esse assunto. Hoje, magnetismo básico, tá? Eu escrevi no quadro algumas questões para vocês e vamos fazê-las com calma. Primeira delas, primeira e segunda, sobre aquelas classificações que de vez em quando caem nas suas provas, sobre o que é diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. O resto não existe, tá? Repara, rapidamente, diamagnetismo praticamente são as coisas que não são induzidas pelo magnetismo. Você bota um ímã, não atrai. Na realidade, até repele um pouco, mas a repulsão é tão pequena que você nem percebe. Tá? Ímã não atrai plástico, não atrai madeira, não atrai água. Tá? Nesse caso, essas substâncias são chamadas de diamagnéticas. As paramagnéticas e as ferromagnéticas são atraídas. Elas sofrem campo e são atraídas. Só que elas têm uma diferença. Tá? As paramagnéticas são atraídas, encostam no ímã, viram o ímã e são capazes de atrair outros corpos. Só que quando você retira o ímã, imediatamente o campo delas vai embora e elas não atraem mais nada. Já as ferromagnéticas, não. Essas, quando você magnetiza, quando você coloca ela perto de um ímã, tá? E ela é atraída, ela vira outro ímã, mesmo depois de você retirar o ímã dali, durante algum tempo, as propriedades magnéticas delas ainda continuam. Certo? Essas que ainda mantêm por um bom tempo as propriedades magnéticas são chamadas de ferromagnéticas. Tá bom? Tá? Agora, qualquer ímã que seja aquecido, tá? Vai tender a perder suas propriedades, porque o magnetismo vem de uma certa arrumação interna que nós vamos discutir depois com aquela lei que você viu, tá? Das correntes de Oersted, tá? Eu vou te mostrar de onde é que vem esse magnetismo, você vai entender melhor isso. Mas, olha só as primeiras 2 questões, tá? No estilo das provas de vocês, principalmente nessas provas, tá? De pré-militar, tipo colégio naval e tal. Olha só essa primeira. Um certo número de agulha, tá? Foram aproximadas de um ímã e ficaram grudadas no mesmo. Muito bem. Quando retiradas, tá? Ficaram grudadas umas nas outras. Ou seja, mantiveram as suas propriedades, tá? Magnéticas depois de estarem, tá? Em contato com o ímã. Muito bem. Tá? Podemos classificar esse comportamento de material das agulhas como? Tá? Só repassando para você. Isso aqui não existe eletromagnético, ortomagnético, foi só colocar ali para ter opção. Tá? Diamagnético não magnetiza, ou até magnetiza ao contrário. Tá? Magnetiza para repelir ao invés de atrair. Normalmente fraco, tá? Mas faz isso. Não foi o caso das agulhas. As agulhas foram magnetizadas, receberam esse campo, se arrumaram lá dentro de forma a virar ímã e depois que você retirou o ímã, elas ainda ficaram o quê? Magnetizadas. Portanto, esse comportamento se chama de ferromagnético. Letra C. E você tem que guardar isso estudando o que é cada caso, cada um dos 3. Tá legal? Dá uma lida nisso, tá bom? Para você guardar. Repara, fiz uma outra questão, essa de número 2, tá? Na mesma linha de raciocínio, tá? Para você poder fazer diferença entre o que é ferromagnético e o que é paramagnético, tá? Olha só.
nas figuras abaixo, né? Tá? Então, pode ser. Na figura abaixo, temos duas situações ocorridas com uma barra de material A. Está aqui essa barra de material A. Olha só, ela estava encostada no ímã. Então ela vai traindo um prego. Aí você retira o ímã. Retira-se o ímã. Está aqui, ó. Retira-se o ímã. Tá? E você vê que o prego imediatamente não é mais atraído por A. Ele era atraído enquanto ela estava encostada no ímã. Desencostou o ímã, ele não foi mais atraído. Muito bem. Está escrito aqui, ó. Ao se retirar o ímã do material A, o material A deixa imediatamente de atrair o prego. Então, ele estava atraindo o prego com o ímã. Retirei o ímã, ele imediatamente deixou de atrair o prego. Podemos classificar o comportamento de A como diamagnético não é, porque ele sofreu a interação magnética, se magnetizou de forma a ser atraído. Tá? O diamagnético, ou alguns dizem que praticamente ele não se magnetiza. Na realidade, ele se magnetiza em sentido oposto. Tá? Pouco, mas sim. Então, ele tende a se repelir, não foi o caso. Tá? Agora, ele é paramagnético ou ferromagnético? Nesse caso, ele é paramagnético. Se ele fosse ferromagnético, tá? Ele não se manteria atraindo o prego por algum tempo. Certo, gente? Tá? Muito bem. Então, fizemos as duas primeiras sobre esse comportamento. Olha só, para você guardar isso, você tem que dar uma lida e tentar botar na tua cabeça. Tá legal? Muito bem. Vamos lá. Mais uma questão. A figura mostra dois ímãs, A e B. Deixa eu botar aqui, ó. A e B. Que tem tamanhos diferentes. O ímã A é maior que o ímã o quê? B. Tá vendo ali, né? Quando as opções mostram corretamente as forças de interação magnéticas entre eles. Tá bom? Vamos começar pelo seguinte. Norte-norte. Polos de mesmo nome, polos magneticamente iguais, tal qual as forças elétricas, se o que repelem. Os iguais se repelem, os opostos se o que atraem. Portanto, se eu tenho aqui o norte virado para o norte, o que vai haver entre eles é uma repulsão. Se a repulsão, já tiramos da brincadeira as letras E e D. Porque as letras E e D mostram atração. E entre norte e norte, bem como entre sul e sul, ocorreria o quê? Ocorre o quê? Repulsão. Só haveria atração se fosse um lado norte e outro lado o quê? Sul. Você sabe disso. Agora, a pergunta é, quem atrai mais quem? E a resposta é, nenhum dos dois. A mesma coisa acontecia com cargas elétricas, mesmo que fossem diferentes. Lembra? O corpo A repele o corpo B. E o corpo B repele o corpo quê? A. Isso se chama par-ação e o quê? Reação. Terceira lei de Newton, não pode esquecer. Forças de interação sempre dependem dos dois corpos, dos dois ímãs. Tá? E nesse caso aqui, ó, como eu tenho norte-norte, A repele B com a mesma força que B repele A. Você vai, Ricardo, o carrinho maior vai andar mais devagar, o carrinho menor vai acelerar mais. Pode até ser, porque eles têm massas o quê? Diferentes. Tá? Repara, as acelerações podem ser diferentes? Podem, mas as forças não. As forças são o quê? Iguais. Que nem aquela história, você dá um empurrão no elefante. O elefante quase não se move, você sai voado para o outro lado. Isso quereria dizer que a força do elefante em você é maior que a de você no elefante? Não. As forças são o quê? Iguais. Como a sua massa é menor, F igual a MA. Como a sua massa é menor, a sua aceleração é o quê?
maior o efeito. Como a massa do elefante é maior, a aceleração dele é menor. Mas as forças são o quê? Iguais. É par, ação e reação. Terceira lei de Newton. Portanto, repulsão e igual. De mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Letra o quê? A. Não caia nessa se cair na prova para você. Tá bom? Tudo bem? Pronto, fizemos mais uma. Vamos lá. Quarta questão. Uma bússola. Você sabe que uma bússola é um pequeno ímã que tem um polo norte e um polo o quê? Sul. Tá? É um pequeno ímã que tem um polo norte e um polo o quê? Sul. Muito bem. Tá? Uma bússola é colocada próxima de um ímã. Está aqui um ímã. Que tem o seu polo norte e o seu polo sul. Lembra, a bússola também é um pequeno ímã. A ponta da seta seria o polo norte e a base da seta o polo o quê? Sul. Gente, uma bússola é colocada próxima de um ímã como mostra a figura. Olha onde está colocada. Ó. Equidistante dos polos. Tá? Muito bem. Determine a posição de equilíbrio da agulha magnética da bússola. Como é que essa agulha vai ficar? Cuidado. Tá? Olha bem. O polo norte vai atrair o polo o quê? Sul. E o polo sul é essa parte. Então o polo norte vai atrair essa parte que é o polo sul. E o polo sul vai atrair o polo norte, que é a ponta. Tá? Então, desse lado tende a ficar o sul atraído pelo norte e do outro lado o norte atraído pelo quê? Sul. Então, aqui está a posição. Vamos pensar um pouquinho. Tá? Se você tenta colocar, para começar, essa agulha ao contrário. Norte do lado do norte. Pode? Não, ele se repele, então a tendência seria girar. Aqui, ó. Esse lado, sul do lado do sul. Assim, ó. Se você coloca nessa posição errada aqui, errada, tá? O norte ia repelir o norte, ia fazer essa agulha girar no sentido horário. O sul ia atrair, o norte ia repelir esse sul. Tá? Então isso aqui não poderia ficar assim, certo? Repara, tenta colocar assim, ó, em pé. O norte está atraindo esse norte, está fazendo, desculpe, o norte está atraindo esse sul, está tentando puxar o sul para o lado dele, ó. O norte puxando o sul, assim, ó. E o sul puxando o norte. Isso vai girar? Girar até que o quê? Até que equilibre. Como é que vai equilibrar? Assim, ó. O norte com o sul e o sul com o norte. Letra C. Certinho, gente? Tudo bem? Mais duas questõezinhas. Olha essa. Suponha que isso aqui é o planeta Terra. Aqui é o norte da Terra, aqui é o sul da Terra. E essas são linhas de campo magnético gerado pelo planeta, que no fundo é um grande ímã. A pergunta é a seguinte. Se colocar uma bússola aqui, que posição que fica a agulha magnética da bússola? Que você sabe que a ponta da seta é o norte magnético e que a parte de base da seta a origem da seta é polo sul. A ponta é polo norte e a origem é polo sul. Gente, primeira coisa a lembrar, como é que fica a agulha da bússola? Repara, norte da Terra é norte magnético? Não. Tá? Na realidade, a Terra se comporta como um grande ímã, mas que o norte da Terra é sul magnético
E o sul da Terra é norte magnético. Certo? Se você lembrar do que você está estudando, as linhas magnéticas, elas saem, são divergentes. O campo magnético, ele diverge do polo norte magnético, ó, e ele entra no polo sul magnético, tá? Esse é o que a gente chama de cinturão de Van Allen, tá? Uma coisa que a Terra tem como planeta sensacional, depois eu te mostro, para proteger a gente de radiação, tá? De radiação luminosa, de radiação cósmica, que ao entrar aqui carregada, ela pode ser pega por esse campo e jogada aqui, tá? Aqui para cima, fica presa aqui e forma a aurora boreal, a aurora austral e por aí vai. Mas olha só, a pergunta é, para onde é que a bússola aponta? Gente, o polo do norte da bússola tem que apontar para o sul magnético. Mas o sul magnético é o norte o quê? Geográfico. Portanto, olha aqui, ó. Na linha de campo, o norte aponta para o sul. Então, você é maluco? Aqui é sul magnético. Norte geográfico. Portanto, o norte aponta para o sul e o sul aponta para o norte o quê? Magnético. Esse é norte magnético apontando para o sul magnético e esse é sul magnético apontando para o norte, que é o contrário em termos de polos. Portanto, letra A. Isso em qualquer posição, em qualquer região da Terra. Tá bom? Agora, uma asinha de campo induzido por corrente, para depois, semana que vem, falar um pouco mais dele, um pouco mais, tá? Fazendo mais exercícios. E tem um fio de comprimento L, um fio condutor, ligado numa bateria, olha a posição da bateria. Aí eu te pergunto, como é que fica o campo magnético aqui nessa região aqui embaixo? Eles têm que saber que esse movimento de carga elétrica gera ao redor dela um campo magnético. Não é carga magnética em repouso, é carga magnética, desculpe, gente. Não é carga elétrica em repouso, é carga elétrica em o quê? Movimento, que gera campo magnético. Gente, fala para mim, lembra da eletricidade? Esse é o polo mais, esse é o polo menos, portanto, a corrente, no sentido convencional, vai de mais para menos. Certinho? Então, o que eu posso te dizer? Que a corrente nesse fio tem esse sentido? Senhoras e senhores, ao redor de um fio onde as cargas estão em o quê? Movimento, forma-se um campo magnético. Tá? Como é que a gente vê esse campo? Olha só, repetindo o que você viu na aula do Herda. Olha para mim. Mão direita, sempre mão direita. Dedão aponta para a corrente. Olha aqui a corrente, para lá, para a esquerda. Dedão aponta para a corrente. Dedinhos mostram o campo. Ou seja, olha para cá. Sei lá. Suponha que isso aqui é um fio. E a corrente é para lá. Dedão na corrente. Dedinhos mostram o campo. Olha aqui a posição do campo. Olha a posição. Ó. Embaixo, ele é para fora. Aqui na frente, ele é para cima. Em cima, ele é para dentro. E aqui do outro lado, ele é para baixo. Assim, ó. Se a corrente fosse para o outro lado, dedão aponta para a corrente. Dedinhos mostram o campo. Assim, ó. Girando desse jeito. Tá bom?
Se fosse para cima a corrente, para cima a corrente. Dedão na corrente. Dedinhos, ó, girando. Assim estaria o campo magnético. Tá? Movimento de carga é que gera campo magnético. De onde vem o campo magnético? Do movimento da carga elétrica. Tá? Então, olha para mim. Olha lá. Corrente de mais para menos. Para a esquerda. Aqui embaixo o campo é para fora. Quando é para fora, a seta aponta para você. Se a seta aponta para você, é letra o quê? A. Por exemplo, aqui em cima, ó. Dedão na corrente. Aqui o campo aponta para dentro, ó. Aqui o campo aponta para dentro. Aqui seria X. X é para dentro. Embaixo, para fora. Letra o quê? A. Tá? Deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa importante. Que você sabe da química, só para fechar. Gente, nem todos os corpos manifestam propriedades magnéticas, mas todos têm a potencialidade de manifestar. Olha por quê. Já que o magnetismo vem do movimento das cargas, fala para mim, elétrons não estão em movimento ao redor do núcleo? Estão ou não estão? Se eles estão em movimento, eles formam uma corrente. E se eles formam uma corrente, essa corrente gera campo magnético, ou, melhor ainda, mais forte do que isso. Cada elétron tem um spin. E esse spin, tá, quer dizer que ele gira para um lado, gira o quê? Para o outro. Acompanha, imagina aqui, ó, um elétron. Isso é um elétron. E que ele está girando nesse sentido assim, ó, assim. E diz, não é como se tivesse uma corrente? Eu não, uma corrente ali. Só que como é o elétron, a corrente a gente considera como se fosse carga positiva. Seria sentido oposto. Então olha para cá, ó. Carga girando assim, ó, carga girando assim. Bota o dedo nessa corrente. Ela vai gerar um campo aqui dentro, para baixo, como se aqui fosse Polo Norte e aqui fosse Polo Sul. Repara, cada elétron, tá, que está girando com um spin no átomo, tá, gera campo norte e sul por causa do seu próprio quê? Movimento. Agora, para pensar. Tá? Se eu tenho assim, todos os níveis, tá, completos, tá, num átomo, eu tenho spin para um lado e spin para o outro. E isso anularia os campos magnéticos, porque um gira para um lado e o outro gira para o outro. Mas se tiver elétron desemparelhado, esse elétron vai ter propriedade de gerar campo magnético. Mas como nós somos um bando de vibrações loucas, tá? Esses elétrons estão vibrando em todas as direções e num somatório a gente vai ter aqui um campo magnético nulo, mas em certos materiais existe um certo alinhamento. E esse alinhamento é que produz o polo norte e o polo sul magnético. Vamos discutir um pouquinho isso para você entender o que é um ímã. Tá legal? Mas por hoje chega. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.